Que a paz do nosso Deus, ela reine sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, o último livro do Velho Testamento, ou Antiga Aliança. Fica antes do Evangelho de Mateus. Se você sabe onde é o Evangelho de Mateus, você abre em Mateus, aí você volta a Mateus, e antes de Mateus você encontra o livro que foi escrito pelo profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa já aí o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Caso você queira, faça os seus comentários, deixa aí o seu nome para a oração e nós estaremos orando por você para que o nosso Deus, ele toque na sua vida na área que você precisa. Vamos à palavra. Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Você sabe que tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Então aqui o dia que Deus, ele diz que vem um dia e arde como fornalha, Deus, lógico, aqui está falando figuradamente que é o dia da prestação de contas, é o dia de acerto, é o dia que o perverso, o dia que o soberbo, ele vai colher o fruto das suas ações, porque você sabe que Deus, ele não deixa impune a soberba, Deus, ele não deixa impune a perversidade. Então aqui isso de certa forma é um alerta para o perverso, é um alerta para o soberbo e até mesmo um alerta para mim, para você, que nós não devemos seguir esse caminho, ou seja, nós não devemos deixar a perversidade, a soberba tomar conta de nós, mas nós devemos excluir, tirar a soberba e a perversidade das nossas vidas. E até mesmo muitas vezes o justo, ele fica ali observando e parece que o soberbo, que o perverso, ele está prevalecendo, mas no final não vai prevalecer, porque vai chegar o dia que, falando figuradamente, que ele vai ser jogado na fornalha, ou seja, não vai prevalecer, não vai continuar, mas Deus vai colocar um fim no perverso e na soberba. Ou seja, a pessoa que ela escolheu ser perversa, seguir o caminho da soberba, ela não vai seguir adiante, mas ela terá um pago das suas ações. E continuando, diz o seguinte, versículo 2: Mas
para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Agora, note uma coisa. No versículo 1, enquanto o perverso, o soberbo, ele vai ser jogado na fornalha, vai arder como fornalha para ele, ou seja, ele vai colher os frutos amargos das suas escolhas erradas, mas para aquele que teme o nome de Deus, ou seja, aquele que decidiu não ser soberbo, decidiu não seguir o caminho da perversidade, mas decidiu praticar a justiça, porque aquele que pratica a justiça é aquele que teme o nome do Senhor, para esse nascerá o sol da justiça. Ou seja, Deus ele vai se manifestar na vida dessa pessoa. Deus ele vai abençoar esta pessoa. Agora, lógico que esse sol da justiça é uma referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você pode observar que enquanto para uns vai ser perdição, para outros vai ser o quê? Salvação. Agora, lógico que essa salvação, ela não se aplica somente à salvação da alma, mas é a salvação dos problemas, das adversidades. É quando o justo, aquele que teme o nome de Deus, ele vê Deus se manifestar na vida dele, trazendo para ele a saída, aquilo o que ele precisa. E qual que é a lição que podemos tirar disso? Que aqui nós estamos vendo dois grupos. Os que temem o nome de Deus, aqui no versículo 2, e aqueles que não temem o nome de Deus, no versículo 1, e cada um teve um destino diferente. Cada um colheu frutos diferentes. E nós devemos observar em qual desses dois grupos nós estamos inseridos ou queremos estar inseridos. Porque na realidade, todo mundo quer o quê? A salvação. Todo mundo quer ver Deus agir na vida dele. Todo mundo quer ver o sol da justiça, que é a salvação, a bênção de Deus, o agir de Deus na sua vida. Só que há um porém. Deus aqui ele quer mostrar o seguinte, que não são todos que vão ver nascer o sol da justiça, mas apenas aqueles que temem o nome de Deus, aqueles que procuram guiar a sua vida da forma que agrada a Deus. Então, se eu e você queremos ver Deus agir nas nossas vidas, se queremos ver Deus trazer a salvação para nós, a saída para nós, naquilo que nós precisamos, é necessário que a gente tema o nome desse Deus, que a gente de fato e de verdade tenha uma vida com Deus,
que a gente tire a soberba, a perversidade das nossas vidas, porque não tem como na soberba, na perversidade, vir a salvação de Deus nas nossas vidas. Não tem como. Então a pessoa, ela deve observar em qual grupo que ela está inserida. Se ela está inserida no grupo dos perversos, dos soberbos, ou se ela está inserida no grupo daqueles que temem a Deus. E ela só vai conseguir enxergar, nascer o sol da justiça na vida dela, ela só vai conseguir ver Deus agir na vida dela, trazendo a salvação nas asas, se ela estiver no grupo dos justos, no grupo daqueles que temem a quem? A Deus. Agora, se ela não estiver nesse grupo, infelizmente, é só perda e salvação. Entenda que as lutas vêm para todos. As adversidades, as tribulações vêm para todos, mas o sol da justiça não nasce para todos, mas só vai nascer para aqueles que decidiram seguir o caminho do Senhor. Aqueles que decidiram de fato e de verdade temerem o nome de Deus. Ou seja, são aqueles que se esquivam da perversidade e da soberba. Esses vão ver o sol da justiça nascer para eles. Mas o perverso, o soberbo, de repente, ele vai procurar, mas não vai ver o sol da justiça nascer para ele, porque infelizmente ele se encontra num grupo que não agrada a Deus. E continuando a leitura da palavra, versículo 3: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então note que o final do perverso, do soberbo, do orgulhoso, não é bom, é mau. Agora, quem que terá um fim bom? Como nós vimos aqui, aqueles que temem ao Senhor. E eu pergunto para você, qual é o final que você quer ter? Será que você quer ter um fim bom ou um fim mau? Vai depender das suas ações, da maneira que você guia a sua vida. Vai depender de qual grupo que você está inserido. Se é no grupo dos perversos ou se é no grupo dos justos, no grupo daqueles que não temem a Deus, ou no grupo daqueles que temem a Deus. Então, depende das suas escolhas. E em qual grupo você se encontra? No grupo dos perversos, dos soberbos? Ou você se encontra no grupo dos justos? Porque disso vai depender o seu fim. Se você vai ver Deus agir ou não na sua vida. Entenda que Deus, de certa forma, Ele quer abençoar todos. Deus quer agir na vida de todos. Mas Deus, Ele só pode agir na vida daquele que teme a Ele. Deus só pode fazer
nascer o sol da justiça na vida do grupo daqueles que são justos, que de fato e de verdade, eles não deixam a soberba, a perversidade agirem na vida deles. Aí sim, na vida desses, Deus vai abençoar, Deus vai agir, Deus vai fazer o impossível, Deus vai trazer a salvação, e no meio da luta, da tribulação, da adversidade, esses que temem a Deus, eles verão o sol da justiça, a saída vir na vida deles. Deus age na vida desses. Então, esses terão que um bom final. Então, por esse motivo, você deve observar, porque o responsável pela salvação de Deus na sua vida, e como nós estamos falando, não é somente a salvação da alma, mas também a salvação na saúde, é a salvação na vida familiar, na questão também do casamento, na questão dos negócios. Vai depender de quem? Das suas ações, das suas escolhas, ou seja, depende de você, depende de nós. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. E continuando a leitura, versículo 4, olha só o que Deus diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então Deus estava falando para o povo, e hoje isso é para nós, que nós devemos nos lembrar da lei de Moisés. E a lei de Moisés, hoje para mim, para você, é a Bíblia Sagrada. Então, quando nós meditamos nesse livro, quando nós guardamos o que está escrito nesse livro, nós estamos nos lembrando da lei de Moisés, ou seja, da lei de Deus, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. E por que Deus ele quer que a gente se lembre da lei dele? Porque quando nós nos lembramos dessa lei e nós aplicamos essa lei, esta palavra nas nossas vidas, nós vivemos de acordo com o que está escrito nesse livro e nós praticamos, então nós estaremos inseridos no grupo daqueles que temem a Deus, e a salvação do Todo-Poderoso vai nos visitar, e o sol da justiça vai nascer nas nossas vidas. Então, por esse motivo, nós não podemos negligenciar a leitura e a meditação desse livro e a prática desse livro, mas tudo o que nós aprendemos lendo, meditando na Bíblia Sagrada e também nos cultos, nas reuniões na igreja, nós devemos aplicar nas nossas vidas, porque é isso que faz com que eu e você sejamos inseridos no grupo de quem? Dos justos, que é o grupo que nós vimos no versículo 2. Agora, versículo 6 diz o seguinte:
versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse profeta Elias aqui, na realidade, isso é uma profecia. E esse profeta Elias, ele é o João Batista, que nós sabemos que era um parente distante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, Deus, ele enviou ali João Batista com um propósito. Vamos ver aqui no versículo 6 qual que era esse propósito. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o propósito de Deus ter enviado o profeta João Batista, também podemos dizer assim, é o último profeta do Velho Testamento, da Velha Aliança. Deus enviou para que ele pregasse a Israel e para que através da pregação da mensagem de João Batista, que era um instrumento nas mãos de Deus, através das pregações, ali o povo se convertesse a Deus e o povo se arrependesse dos pecados e se convertessem ao Senhor. E aqui nós vimos também uma coisa interessante, que este versículo, ele fala de família, pois Deus aqui, ele disse, né, que através dessa pregação, o coração dos pais seriam convertidos aos filhos e os dos filhos aos seus pais. Por quê? Porque provavelmente naquele tempo, assim como hoje, havia divisão dentro do lar, divisão dentro da casa, ou ainda que de repente pais e filhos não estivessem dentro da mesma casa, estivessem de repente um na sua casa e ali o filho com a sua família, pois já havia saído de casa, já havia constituído a sua família, mas ainda assim havia ali um mal, colocando a divisão entre o pai e entre o filho, ou de repente também entre a mãe e a filha, enfim. Então, através da pregação, da mensagem do servo de Deus, Deus, ele queria que houvesse uma conversão no coração dos pais, dos filhos, também de mães e de filhas, e ali eles se unissem, porque Deus, ele é um Deus de uniões. Quem gosta de fazer a briga, as divisões no lar, na família, é o diabo, é Satanás.
De repente, vou abrir aqui um parênteses, alguém pode dizer assim: pastor, mas o Senhor Jesus, ele não disse que ele veio para colocar divisão, para trazer a espada? Sim, só que é um porém. Essa divisão a qual Jesus ele falou é a seguinte: é quando um integrante da família ele entrega a vida para Jesus e ele se torna luz, e aqueles outros integrantes da família, eles não entendem, eles começam a criticar, eles não aceitam o fato daquele integrante ter entregado a vida para Jesus, e ali começa uma divisão, porque eles se encontram nas trevas e aquele que está em Cristo está na luz. Isso é uma coisa. Agora, essa divisão aqui é pelo mal, pelas diferenças, muitas vezes não religiosas, porque você sabe que tem pessoas que até mesmo antes de entregarem a sua vida para Cristo, para o Senhor Jesus, que na sua casa, na sua família, já vivia aquele pé de guerra, aquela divisão, aquela contenda, enfim. Então, são situações diferentes. E Deus, o nosso Deus, ele quer que haja comunhão, harmonia dentro da família, entre os parentes, os familiares, pois muitas vezes tem parente que não fala com outro, não quer ligar, não quer conversa. Por quê? Porque ali há um espírito de divisão, de briga, de contenda. Eu não vou com a cara de fulano, de Beltrano. Então, Deus, da mesma forma que naquele tempo ele usou o profeta João Batista para que houvesse essa conversão ali na casa, na família, entre os pais, os filhos. Assim, hoje, Deus, da mesma forma, ele usa os seus profetas, os seus pregadores, os seus mensageiros, para que assim os pais e os filhos venham se converter ao Senhor Jesus, para que as mães, as filhas, também se convertam ao Senhor Jesus, entreguem a sua vida para Cristo e estejam no mesmo espírito. Porque quando toda a família se rende a Cristo e se encontra no mesmo espírito, então é aí aonde todos vão que se entender. Lógico que cada um tem um jeito, uma forma, sabe? Mas quando estamos todos no mesmo espírito, no espírito de Cristo, então cessa o quê? As brigas, as contendas, e a união, ela prevalece na família, ela prevalece dentro de casa. E é onde ali aquele familiar que já não falava mais com outro, vai passar a falar com outro, porque nós sabemos que mágoa, que rancor são coisas que não procedem de Deus. Então Deus,
Ele usa ali pessoas para falar com os nossos parentes, os nossos familiares, e assim para que haja reconciliação na família, para que haja reconciliação dentro da casa. Então, esta é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração e vamos orar agora, vamos falar com Deus, inclusive, vamos orar pela salvação da nossa família, pela reconciliação, pela harmonia na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, entramos na sua presença, te agradecemos por essa oportunidade de poder invocar o teu nome, Senhor. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, nossos pecados. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor, meu Deus. Reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, ó Santo de Israel, Deus maravilhoso e querido. O Senhor é aquele que se encontra acima de todas as coisas. Pai, nesse momento nós oramos pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Meu Deus, se há um espírito de divisão dentro desta casa, desta família, remova nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, visita esse parente, este ente querido que se encontra, Senhor, perdido nas drogas, nas bebidas alcoólicas, no mundo, Senhor. Liberta ele desse mal, Senhor. E assim como houve salvação na casa de Zaqueu, que assim haja salvação na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Meu Deus, tira a mágoa, tira o rancor, que esse familiar que de repente já não fala com o outro, pai, essa filha que não fala com a mãe, que não fala com o pai, ou esse filho que não fala com seu pai, ou vice-versa, porque o seu familiar entregou a vida para Cristo, ou por um motivo, ou por outro motivo, Senhor, remova esse mal, esse pensamento nesse momento e coloque união na nossa casa, na nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, e nós cremos na sua promessa que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então que haja salvação na nossa casa, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada vida, cada alma que me acompanha nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Forte abraço.